Arro, pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais uma live. Estou aqui meio esgotado, até comentei no astral do dia de hoje que eu praticamente dormi muito pouco essa noite, dormi mal, enfim, até expliquei lá no podcast, mas levantei cedinho para poder gravar o astral do dia. E eu estava aqui vendo os comentários, eu achei tão bonito, assim, achei tão interessante o pessoal comentando, né? Bastante gente falando sobre os exercícios, gente agradecendo, e eu falei, nossa, isso me deu muito gás, muita energia. Mesmo, né, cansado e querendo recuperar as energias na noite de hoje, eu quero vir compartilhar aqui sobre o solstício de Câncer que aconteceu ontem. Ontem à noitão, bem no finalzinho do dia, tivemos o ingresso do Sol em Câncer, que é um momento muito importante. E assim, tem muita coisa para conversar. Eu preciso, inclusive, eu quero fazer dois conteúdos. Eu quero ter essa live um pouco mais rápida, espero que ela seja rápida, né? Para falar sobre o solstício no geral, que é um mapa que vale pelos próximos 3 meses. E depois eu quero fazer um conteúdo específico, claro, porque Câncer merece, sobre a trajetória do Sol pelo signo de Câncer. Então, quais são os aspectos que ele vai fazer, como que a gente pode trabalhar essa energia. Então vamos lá, falar sobre o solstício aqui. Assim, eu vou dar uma certa ênfase aqui para o hemisfério sul, para o Brasil, né? Porque muita gente que me ouve está no Brasil, nasceu no Brasil, ou mesmo quem me ouve de fora nasceu no Brasil. Então você carrega essa energia com você. Então a gente vai analisar o mapa aqui, né, do ingresso do Sol em Câncer para o Brasil. Se você está em algum outro país, muda um pouquinho, principalmente a questão da configuração de casas, mas os aspectos em si vão estar rolando do mesmo jeito. Então você pode pegar os aspectos e aplicar aí nos próximos 3 meses. Suzana, boa tarde. Estou chegando nisso? Sim. Estou começando agora, agorinha. Vou falar que nem deu tempo de avisar lá no Telegram, porque eu estava aqui olhando o mapa, né, do ingresso do Sol em Câncer, e daqui a pouco eu vou ter que sair rapidinho, vai chegar um amigo aqui, então eu falei, deixa eu já fazer essa live logo, deixa eu compartilhar, porque pessoal, eu gostei desse mapa, né, apesar dos desafios, que sim, a gente tem aí um atrito muito forte, que o senhor Saturno, que está causando principalmente, né, tinha que ser o senhor Saturno, está trazendo ali provas e desafios para a gente. Boa tarde, Bárbara. Mas, no geral, esse mapa está muito interessante, principalmente para quem trabalha o autoconhecimento, que é o meu foco com a astrologia, para quem trabalha a parte terapêutica, para quem quer olhar o mapa astral como uma forma de ajudar na sua evolução, no seu caminho de vida. Então esse mapa ele está muito interessante, porque apesar de termos uma quadratura forte com Saturno, um desafio ali com Saturno, a gente tem dois aspectos de poder, dois grandes sextios que vão estar apoiando, né? Meu signo solar, embora no grau anarético no finalzinho de Câncer, então canceriana logo menos vai fazer o seu aniversário, a sua revolução solar, né? E fica atento ali, né? Porque no finalzinho de Câncer, o que você vai pegar? Você vai pegar ali, acho que já Urano, hein? Eu não sei se Urano vai ter entrado já em Gêmeos ou não, mas vai ter uma mudança ali bem interessante, né? Que você vai pegar bem a transição, né? Do Urano em Touro para Gêmeos. Então vamos lá, né? O Sol entrou em Câncer ontem, 23 horas e 42 minutos aqui do Brasil. Então agora todos nós podemos ser um pouco cancerianos. Quem é do signo de Câncer, como eu acabei de comentar aqui, vai passar pelo aniversário, vai ganhar um mapa novo para você poder aplicar no seu ano, vai fazer a sua revolução solar. Se você tem planetas em Câncer, mesmo que não seja o Sol, eu tenho a Lua em Câncer, o Sol em algum momento desse período aí vai iluminar esse planeta, vai ativar, vai aquecer esse planeta, muito interessante. E mesmo que você não tenha nada de Câncer, você tem uma área da vida que vai receber essa energia. E, novamente, todos nós agora podemos trabalhar o arquétipo de Câncer, trabalhar essa energia na nossa vida. Só que hoje o papo não vai ser do Sol em Câncer em si. Hoje o papo vai ser mais do que do mapa do solstício, que ele é um mapa que ele vale para os próximos 3 meses. Por quê? A gente iniciou agora uma nova estação. A gente iniciou aqui no hemisfério sul, né, aqui no Brasil, o inverno, né? Então o inverno chegou. Lá no hemisfério norte iniciou o verão. Então os signos cardinais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, têm essa particularidade de que eles iniciam uma estação, eles trazem a iniciativa, o pioneirismo. Ou seja, significa que nos próximos 3 meses teremos aí uma estação inteira, né, que é o inverno, e que vai pegar essa energia desse mapa. Então, a gente tem alguns estudos, né, da astrologia ao longo do ano. O primeiro mapa é o mapa do ingresso do Sol em Áries, que vale para o ano inteiro, né? E a gente tem dividido em 4, então o ingresso do Sol em Áries. Esse ingresso do Sol em Áries vale para o ano inteiro e para os 3 meses ali
da estação de Áries. Depois, o ingresso do Sol em Câncer traz mais um trimestre para a gente entender. Então, nos próximos 3 meses, a energia desse mapa vai estar vibrando para a gente poder trabalhar. E aí, o que eu achei interessante, né? Aqui no Brasil, então eu estou olhando o mapa aqui para o Brasil, que aconteceu novamente, né? Sexta-feira, 20 de junho, 23 horas e 42 minutos. Aqui para o Brasil, o ascendente ficou Peixes. Aliás, para mim, né? Claro que cada pessoa vai ter sua particularidade, mas eu estou vendo que para mim vai ser extremamente forte esse período, porque o ascendente caiu exatamente no meu grau do ascendente em Peixes, pessoal, uma loucura, né? Por isso que eu acho importante você conhecer o seu mapa nesse detalhe que eu estou falando. Eu estou olhando aqui, eu falei, nossa, o ascendente está exatamente no mesmo grau que o meu ascendente, 24 graus de Peixes. Então, para mim, eu sei que esse alinhamento vai ser extremamente forte. Os próximos 3 meses, para mim, vão ser muito fortes. Para todo mundo, vai pegar de alguma forma. Aliás, se você conhece o seu mapa, veja o que você tem no finalzinho de Peixes, vai ter uma ativação ali também. Mas o signo de Peixes, ele convida a gente a trabalhar o quê? A espiritualidade, o inconsciente. Então, novamente, como eu falei, esse mapa ele trouxe uma energia muito terapêutica, uma energia muito de cura, de enfrentar os bloqueios. Né? Então, a gente poder enfrentar um bloqueio e aí, novamente, alguma coisa nos segura, alguma coisa que vem do passado, e aí a gente tem essa oportunidade nos próximos 3 meses de ultrapassar esses desafios. Então veja, né, eu vou começar aqui a arriscar as coisas que eu anotei. Inclusive, eu anotei aqui 2 cristais e 2 óleos essenciais, mas eu não vou falar nessa live, já vou ter que sair daqui a pouco aqui, mas eu vou falar nos stories, reels, enfim, eu quero movimentar a rede chinesa, né, então se você não me segue lá, começa a seguir que eu quero movimentar. Eu assisti um documentário, eu tenho que estar lá, né, não tem jeito, ali de certa forma acho que vai movimentar bastante, então eu vou deixar para falar dos cristais e dos óleos como se fosse um adendo a essa live. Né? Então acompanhe ali, você que gosta de cristal e óleo essencial. Então, Ascendente em Peixes nos convida a trabalhar a espiritualidade, o nosso inconsciente, o amor incondicional. E aí, se a gente pega esse mapa, como o Sol está em Câncer, ali, bem no início de Câncer, é o ingresso, o Sol ele caiu na casa 4. E a casa 4 do mapa astral representa o passado, representa a família, representa o nosso inconsciente pessoal, toda a parte das emoções. Então significa que ali, na casa 4, na casa do passado, a gente tem a oportunidade de iluminar essa energia, iluminar o passado, iluminar questões de família. Né? Novamente, o Saturno ele acabou de entrar em Áries, e ele acabou de entrar em Áries juntinho com Netuno, que também acabou de entrar em Áries. Então a gente está numa oportunidade interessante de concretização de sonhos e dissolver bloqueios. Em Áries, principalmente, é o nosso eu. Inclusive, nesse mapa aqui, tanto Saturno quanto Netuno caíram no ascendente, o nosso eu. Então, o que lá do passado, o que lá da infância, de repente criou marcas muito profundas. Aqui, Saturno no ascendente, o Reich, né, chamaria de couraças, né, que estão ali no nosso corpo, couraças de caráter, que estão ali de forma inconsciente e estão bloqueando a nossa vida. Então, olha que lindo esse mapa, novamente, né, é como se fosse o universo trazendo a oportunidade para quem quer buscar esse trabalho de cura, de terapia, você ter essa ajuda do universo. Então, o Sol ali na casa 4, iluminando o passado, colocando uma ênfase ali, colocando as questões de família para a gente trabalhar, puxando a ancestralidade. O próprio signo de Câncer fala muito da ancestralidade. Então, eu diria que é um momento ali muito terapêutico. E, novamente, Câncer fala muito das emoções. E o elemento água, ele é o que está abundante nesse mapa, é o que está mais. Tem bastante terra e fogo também, mas o elemento água é o que está em primeiro. Por quê? Sol em Câncer, Mercúrio em Câncer, Júpiter em Câncer e o ascendente ali em Peixes, fortalecendo essa energia. Então, primeira coisa, esse resgate do passado, esse trabalho com as emoções, inclusive emoções inconscientes. Agora, o que é mais lindo, novamente, que eu achei muito interessante da sincronicidade do universo, é que a Lua tinha entrado em Câncer logo um pouquinho antes do Sol entrar, quer dizer, a Lua entrou em Touro um pouquinho antes do Sol entrar em Câncer. Então, boa tarde, Poliana, seja bem-vinda. Então, nesse mapa aqui, pessoal, olha só que interessante. É como se por alguns minutos o céu se organizasse ali, né? Os planetas se organizassem para que a gente ficasse com essa configuração por 3 meses. Então, ó, por pouquíssimos minutos mesmo, a gente teve aí a Lua que está no grau 0 de Touro. 0 graus e 29 minutos
do signo de Touro. E para quem acompanha a astrologia sabe que a lua em Touro é uma lua exaltada, é uma lua forte, é uma lua que está numa boa posição. Então olha que interessante, a gente está com o Sol no signo de Câncer, trabalhando esse arquétipo do passado, da autonutrição, do autocuidado. O signo de Câncer é regido pela Lua, ou seja, o Sol está sendo regido pela Lua e a Lua está felizona no seu signo, que é o signo de Touro. Então é como se fosse novamente uma grande ajuda do universo para que a gente olhe para o passado e cure o passado e traga uma energia de cura. E aí essa Lua faz aspectos também importantes. O primeiro aspecto é com o próprio Sol. Então é como se Sol e Lua estivessem em harmonia. Né? Como não? Eles estão em harmonia, eles estão num sextil muito forte. Isso faz o quê? O Yin e o Yang, o Yin, Lua, e Yang, Sol, estão com uma oportunidade de harmonia. Mas veja, é uma oportunidade. Algumas pessoas que não estão ligadas nisso, não estão fazendo esse trabalho, podem deixar passar. Né? Então por isso que eu gosto de fazer esses conteúdos e falar para você, aproveita esse momento, porque o trabalho é nosso. O trabalho não é do céu, o trabalho não é dos planetas, o trabalho ele é nosso. Só que a gente olha para os planetas e fala, olha a oportunidade que a gente tem nesse momento. E aí o que acontece? Sol representa o pai, Lua representa a mãe. Estamos falando de Câncer, signo de família, do passado. Casa 4, família, passado. Quem estuda um pouquinho de psicologia, né, toda essa parte de psicologia, psicoterapia, sabe muito bem que pai e mãe têm uma influência enorme, né, no que a gente é. Então, assim, para começar, a gente recebe, né, metade ali de conteúdos biológicos de pai e mãe e, obviamente, a gente recebe conteúdos psicológicos e emocionais e até espirituais de pai e mãe também. Então, a gente pode ter ali algumas questões no passado que aconteceram, desafios com o pai e mãe. Eu atendo tanta gente que tem ali, por exemplo, um Sol e Lua desafiado, né? Sol e Lua em quadratura, né? A Lua fazendo uma quadratura com Saturno, o Sol fazendo oposição com Plutão. Aí são histórias realmente tensas ali, né? Meio doloridas, que a pessoa passou com o pai e a mãe. Né? Então, inúmeras histórias que eu ouço aqui, né, na parte do atendimento, só que muita gente passa por isso. Né? Acho que pouquíssimas pessoas tiveram ali uma infância perfeita, pais, né, que souberam exatamente como cuidar daquela criança. Realmente seria interessantíssimo, né, que todo mundo que queira ter filho fizesse algum, sei lá, um mini curso de psicologia, entendesse um pouco da psique humana para poder, né, criar aquela criança e não gerar tantos traumas, mas no geral acontece isso, né? A gente vai crescendo e vão sendo gerados traumas, vão sendo gerados couraças, vão sendo gerados complexos e conteúdos que lá na frente, quando a gente vira adulto, pode acabar bloqueando o nosso caminho. E esse é o simbolismo desse mapa. Só que nesse mapa, tanto o Sol quanto a Lua estão em harmonia. Então é uma oportunidade da gente harmonizar pai e mãe dentro do nosso inconsciente. Né? Perdoar pai e mãe. Para quem faz atendimento comigo sabe que eu sempre recomendo a oração do perdão de pai e mãe, né, que veio lá da Cristina Cairo, quando eu fiz o curso de linguagem do corpo. E é uma limpeza de pai e mãe, uma limpeza de Sol e Lua que a gente pode fazer. E como eu falei, a Lua está feliz, está em Touro, está exaltada, está falando com o Sol, que está no signo de Câncer, ou seja, a Lua está duplamente feliz, ela está no seu signo de exaltação e faz um bom aspecto com o Sol, que está no seu domicílio. E além disso, a gente tem ali o planeta Marte. O planeta Marte está no signo de Virgem, ele acabou de entrar no signo de Virgem, saiu ali daquele trechinho ali, né, de Câncer e de Leão, que foi um tempão que ele ficou em Câncer e Leão, especialmente em Câncer, ficou mais tempo. É muito complicado ali o Marte em Câncer, mexeu profundamente com o passado, com as emoções, mas agora finalmente ele saiu, foi para Virgem e vai seguir o seu caminho. Marte em Virgem é ótimo para quê? Para trabalho. Colocar nossa energia, colocar nossa libido, colocar nossa coragem, nossa atitude para trabalho, para o aprimoramento, né? Para o nosso desenvolvimento e para a cura. A Poliana falando, só quando perdoei meus pais, minha vida está andando. É isso aí. Não é fácil, mas se faz necessário. Porque é como se fosse uma âncora, né? É como se a gente ficasse preso a uma âncora de um conteúdo inconsciente que, se não é liberado, né? A gente que sofre, não é a questão de... Lembra que o perdão, ele é para a gente, não é para o outro, né? O perdão é para a gente liberar, né, algumas mágoas, alguns conteúdos e seguir em frente. Então, assim, temos aqui o primeiro aspecto de poder que, como eu falei, apesar da gente ter a quadratura de Sol e Lua, quer dizer, de Sol e Saturno,
E, pela visão tradicional, né, o Júpiter ele está ali em combusto pelo Sol, tem um certo desafio. A gente tem dois grandes sextos no céu. Esse é o primeiro: Lua, Sol e Marte, né? E o Júpiter está ali participando. Então, é uma energia que a gente pode despender de cura, de trabalho do nosso desenvolvimento, né? Inclusive, o Marte está na casa 6. Aliás, não preciso nem dizer que esse período vai ser magnífico para quem quer cuidar da saúde, para quem quer trabalhar a cura natural, para quem quer utilizar plantas, óleos essenciais, cristais, cura pela natureza. Tudo isso tende a ser muito benéfico. Inclusive, o Marte, falando bem com Júpiter, amplia a energia de Marte, né? Então a gente pode trazer essa energia de Marte novamente para seguir com a nossa cura, a cura natural. E aí o que acontece? A gente tem o famoso Júpiter que entrou no signo de Câncer, está ali na sua exaltação, tem boas promessas aí para a gente, mas que nesse início da jornada de Câncer ele está se defrontando ali com Saturno e com Netuno. E aí, novamente, né, o Sol está ali pertinho do Júpiter, ele ficaria ali no que é chamado de combustão, que significa que a gente não consegue ver Júpiter agora, né? Ele está meio que escondido no céu porque ele está muito próximo do Sol. Como a gente não consegue enxergar nada que está próximo do Sol, a gente não vê Júpiter. Então é como se o Sol nesse momento tivesse ali meio que tampando o Júpiter. Fala-se que ele está queimando, né? Uma combustão. Na visão tradicional, o Júpiter fica enfraquecido. Na minha visão, na visão até acho que de alguns outros astrólogos modernos, a gente pode ter o seguinte: o Sol representa muito o nosso ego, né? Então depende do nosso estado, da nossa essência, para saber se esse Júpiter vai estar legal ou não, né? Significa que o Júpiter ele está imerso ali no que é a nossa essência. E, infelizmente, assim, o ser humano, esse arquétipo do Sol, né? Essa coisa do poder, do líder, da realeza. Eu estava assistindo uma série que estava assistindo agora, né? Eu estou pensando até em parar de assistir ela, porque, meu Deus, é muita violência, é muita. Do Kublai Khan, né? Que é do Marco Polo, a série, e conta lá a história do imperador lá do Khan, que era neto do Gengis Khan. E aí eu chegando numa conclusão, né? Dos reis, imperadores de antigamente, dos presidentes, enfim, de hoje. Essa galera que está ali no topo da pirâmide é tudo louca, é tudo. Não tem noção, assim, é uma coisa, sei lá, acho que a pessoa chega no poder e o poder totalmente destrói ali qualquer senso de, sei lá, moral da pessoa. Então, esse é o problema. Se a pessoa não estiver legal, se você não tiver com a sua essência legal, esse Júpiter ele vai estar meio enfraquecido ali. Agora, se você estiver no seu centro, se você estiver trabalhando a sua essência, o seu brilho, sabendo quem você é, equilibrando a energia do Sol no seu próprio mapa, você vai poder aproveitar a energia do Júpiter. Então, Júpiter ele está no signo de Câncer, onde ele se exalta, onde ele fica forte, onde ele trabalha as nossas emoções. O Sol está ali juntinho. E aí, olha só que interessante, né? A gente tem então esse atrito no céu, esse conflito, esse desafio entre Sol e Júpiter em Câncer, o Júpiter querendo crescer, expandir, e para isso eles têm que brigar, eles têm que fazer um desafio ali com o Saturno e Netuno, que estão no signo de Áries. E aí o que eu estou entendendo desse momento? Novamente, o Júpiter em Câncer, ele tende aí, ele tem uma promessa muito legal de trazer as suas benesses, as suas bênçãos para a nossa vida. Claro que cada pessoa de acordo com o seu mapa e de acordo com o que você está fazendo para se conectar com essa energia. Mas antes da gente ter essa expansão, esse crescimento, essas oportunidades, é como se a gente tivesse que vencer alguns bloqueios, né? E ao vencer esses bloqueios, Saturno e Netuno, a gente consegue criar um crescimento mais sólido. Novamente, o universo ele tem um certo equilíbrio. A gente poderia dizer, né? Arranca Saturno do céu, tira Saturno do céu porque ele só atrapalha, ele é chato, ele é um maléfico e assim por diante, né? Algumas pessoas poderiam pensar assim. Bom, fisicamente, se tirasse Saturno aqui do nosso sistema solar, tudo desregularia, né? O sistema ia ficar todo em colapso. Mas é só a gente pensar também que, simbolicamente, o Júpiter é o crescimento, Saturno é uma estrutura. Qualquer crescimento sem estrutura não é legal. Qualquer crescimento desenfreado também não é legal. Então eu acho que, na verdade, por mais que a gente possa encontrar alguns obstáculos, alguns desafios que vão estar refletindo o nosso próprio bloqueio interior, né, que é o Saturno e o Netuno em Áries, se a gente vencer esse obstáculo, se a gente vencer esse desafio, a gente vai ter um crescimento mais saudável, mais sustentável, mais estruturado. Então, são 3 meses que a gente vai... Claro que assim, o Sol, ele logo ele deixa ali
a conjunção, né, a combustão do Júpiter. Então o Júpiter já fica mais forte quando o Sol daqui a uns, né, mais ou menos 15, 17 dias ele vai sair, né, dessa energia. E também, mais ou menos, como ele é mais rápido, ele vai saindo um pouco da quadratura de Saturno e Netuno. Mas, o que a gente tem como plano de fundo para os próximos 3 meses? Esse vencer obstáculos. A Poliana falando, você me aconselhou a empreender e estou nesse momento, estruturando, sofrendo, mas com foco em crescer. Fico pensando se vou dar conta. Então, aí que está, né? O Saturno e o Netuno em Áries fala muito do nosso eu, da nossa coragem, daquilo que a gente acredita da gente. Então, fico pensando se vou dar conta. O que eu diria para você? Acredite que você vai dar conta. Né? Não fica pensando se, porque o se começa a trazer a dúvida vai, né, começar a minar a sua energia. E novamente, não é que você vai simplesmente, eu não vou então, nada me para, não vou pensar em nada. O Saturno ele convida, tudo bem, se prepare para o desafio, se prepare para o que pode dar errado. O Saturno convida isso, mas acredite. Né? Acredite que você dá conta. Se você não acreditar que você dá conta, você já está deixando uma sementinha de dúvida que ela pode crescer e ela pode, né, de repente, frutificar alguma coisa não legal. Né? Então, quadratura de Saturno e Netuno, a gente tem uma oportunidade muito grande de crescimento, e aí de crescimento estruturado, mas precisamos vencer alguns bloqueios, alguns desafios. E aí, como falei, a gente tem esse grande sextil, né, de Sol, Júpiter com Lua e Marte, e principalmente o Júpiter e o Marte eles estão num sextil muito forte, porque ele vai ficar amanhã, ele vai ficar exato amanhã. Mas ele, como tanto o Júpiter quanto o Marte são mais lentos, ele já vem se formando, amanhã se torna exato. E, novamente, Marte é energia, é coragem, é iniciativa, é o nosso guerreiro interior, é a nossa libido, né? É o fogo da vida, é a paixão. Olha esse óleo essencial aqui, esse mix é maravilhoso, a passion, né? Para você ter paixão pela vida, para você ir em frente, mesmo que venha o desafio, mesmo que venha porque, sei lá, vem aquelas nuvens e elas tampam o sol e o dia fica um pouco desanimado, você se anima aqui com alguns recursos da Terra e depois o sol volta, né? A energia volta. Então o que acontece? A gente tem esse momento do Júpiter expandindo a energia do Marte. Então é como se ele estivesse dando uma força, coloque mais energia, coloque mais coragem, coloque mais iniciativa. Principalmente, né, o Marte está em Virgem, questões materiais. E principalmente, né, o Marte em Virgem ele é interessante porque é uma iniciativa mais pensada, é uma iniciativa mais planejada, porque o signo de Virgem é ótimo para planejamento. O signo de Virgem, ele olha para os detalhes. Ele pode até tirar um pouquinho da velocidade do Marte, né? Porque o Marte em Áries ele nem pensa, ele vai lá e faz. O Marte em Virgem ele tem que olhar para os detalhes, mas ele toma uma ação mais planejada, o que é interessante, né? O resumão você vai fazer amanhã? Pretendo fazer amanhã. Né? Tem um evento na quinta-feira, dia 26, quero saber se está seus pretendo fazer amanhã. Né? Vamos ver se vai dar certinho ali, mas possivelmente, não sei se vai ser de manhã, no final do dia, mas eu quero fazer sim. Né? Se eu não fizer ao vivo, eu dou um jeito de gravar amanhã. Né? Mas quero fazer. Por isso que eu já falei, já vou fazer o solstício hoje, para deixar livre também amanhã para fazer o resumão. E depois talvez eu grave o passo do Sol ali em Câncer como áudio, porque aí não vai dar para fazer tanta live no fim de semana. Bom, e aí eu falei que a gente tem 2 sextios, né? Tem o sextil do Sol, Júpiter, Marte e Lua, que é o mais forte, maravilhoso, e a gente tem um outro grande sextil que envolve os transpessoais. Esse é um período também muito incrível, porque a gente está com os 3 transpessoais se falando bem. Urano, Netuno e Plutão. O Plutão, ele de certa forma pressiona a Lua também, né? Quem ouviu ali o nosso astral do dia de hoje, a gente começou o dia com a Lua quadrando Plutão fortemente. Né? E a Lua quadrando Plutão pode trazer à tona alguma questão inconsciente, alguma questão profunda, algum trauma, alguma dor. A Lua acabou de fazer conjunção com Quirón, né? O Quirón que está ali no finalzinho do signo de Áries. E aí faz a quadratura com Plutão. Ou seja, por um lado é bom, porque se a dor vem, se a gente traz à tona aquela dor, a gente consegue curar mais fácil. Né? Porque nada que a gente deixa escondido, a gente não vai ter como curar. Se está no inconsciente, a gente pode até achar que não está influenciando a nossa vida, mas está. Né? Só que se está influenciando pelo inconsciente, eu não tenho muito como agir. É como se fosse, sei lá, você está tomando flechada ali e você não vê de onde vem. Né? Como é que você vai encarar? Como é que você vai, né, resolver a situação?
Agora, se você está encarando alguém de frente ali, você consegue agir. E aí então a gente tem Urano, Plutão, Saturno e Netuno num grande sextil apoiando toda essa transformação. Né? Urano, que é o grande transformador, o grande disruptivo, inclusive nesse mapa aqui, Urano ficou na casa 3, convidando a gente a libertar a nossa mente, a ampliar a nossa mente, a pensar diferente. Então, novamente, né, tem um livro do Joe Dispenza, aliás, todos os livros dele são muito bons, que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, se eu não me engano. O Joe Dispenza ele tem um mantra que ele fica falando, né? Se você agir da forma que sempre agiu, você vai ter os resultados que sempre teve. Se você pensar da forma que sempre pensou, vai ter as mesmas emoções e assim por diante. Então, Urano na casa 3 convida a gente a mudar o pensamento, a mudar a nossa mente. E principalmente a libertar a nossa mente de amarras que vêm do passado. Traumas, dores, feridas podem ficar como se fossem cordas, né, âncoras nos prendendo, ou pesos, né, mochilas pesadas que a gente está carregando e não deixa a nossa mente fluir, a nossa mente se libertar. Então Urano está numa posição muito interessante. A Vênus e a Lua, que a Vênus também está em Touro, o que é maravilhoso para esse mapa, porque a Vênus está fortalecida, caiu na casa 2, junto com Quiron. Então a gente pode ter ali uma questão muito forte de o amor que a gente pode trazer. Eu também sempre recomendo, né, quem faz o mapa comigo, quando a gente vê muita questão ali de passado, de criança ferida, o cuidar da criança, o nutrir a criança, o abraçar a criança, então a energia do amor que vai trazer a cura da autoestima, a cura do alto valor. E como está na casa 2, né, o senso de merecimento, então o merecimento de tudo, né, principalmente do dinheiro, né, porque é a casa 2, mas o merecimento da vida, o merecimento até de relacionamentos que pode acontecer, e também o reconhecimento de talentos que a gente tem e que de repente foram bloqueados na infância. Então, novamente, às vezes você lá na infância tinha ali um determinado talento, um dom que você queria desenvolver, mas não foi permitido, não foi reconhecido, não foi, né, ficou aquilo ali perdido, bloqueado. E aí, de repente, hoje você descobre e fala, nossa, mas eu tinha isso aqui e eu consigo desenvolver agora, eu consigo trazer à tona esse talento. E esse talento, quem sabe, hoje te arruma, te faz você ganhar dinheiro, né, que é a energia ali da casa 2, né, que está sendo trabalhada. Eu estou vendo que vou ter que sair daqui a pouquinho, porque eu já estou vendo as mensagens chegando no WhatsApp. Bom, então, a gente tem esse grande sexto maravilhoso. Também uma coisa interessante, Plutão está na casa 11, pedindo para a gente poder transformar o nosso futuro. Então, se você olha para o passado, mas no sentido de identificar os bloqueios, identificar as dores, identificar os traumas, você pode transformar o seu futuro, você pode libertar, né, daquilo que você não consegue ser, porque olha só, cabeça e cauda do dragão caíram alinhadíssimos com o ascendente. Então a cabeça do dragão está em conjunção exata com o ascendente, que convida a gente a fazer o quê? Viver quem a gente é, torne-te quem tu és. Né? Então, desapegue daquilo que o outro fez você se tornar, ou seja, novamente, muita questão do passado. Mas eu falei de pai e mãe, né? Questão de família, mas às vezes pode ser um irmão, às vezes pode ser uma irmã, às vezes pode ser primos, às vezes pode ser tios, às vezes pode ser professores. Alguém lá no passado que de repente influenciou e não te permitiu ser quem você é. Então é um momento muito, muito forte para a gente poder trabalhar a nossa essência. Cabeça do dragão grudada. Aliás, para quem tiver curiosidade, e gostar de olhar o mapa, eu vou postar esse mapa nos stories do Instagram. Né? E aí você olha, se você tiver conhecimento de astrologia, você dá uma olhadinha ali, porque você vai ver que está muito, muito legal esse mapa. A Suzana, você é necessário, Amira, obrigada pela partilha. Gratidão. Pessoal, e olha, eu vou te falar que o que me fez vir aqui correndo para fazer essa live foi o comentário que eu vi lá no Spotify, né? Porque é muito legal ver pessoas que gostam desse trabalho, né? Que eu estou aqui, faço esforço, gasto a voz, né? Dói até a voz de falar, mas que eu estou contribuindo, as pessoas gostam. Então isso aqui, eu diria que esse é o maior oxigênio que um produtor de conteúdo, que alguém que compartilha as coisas tem. Né? Gratidão aí, Suzana, pelo comentário. E aí eu já vou dar dica das pedrinhas que eu recomendaria, mas eu quero dar detalhes delas depois. Então eu vou gravar Reels, Stories, sei lá. Quero novamente, de repente, movimentar outra rede vizinha lá. Mas para quem já tiver e para quem já gostar, que pedrinhas que eu acharia interessante para trabalhar nesse período? Lembra, 3 meses. Então até dá tempo de você, de repente, correr atrás da pedra se você não tiver, se você, enfim. Rodocrosita e Amazonita.
Então, para quem conhece essas pedras, são lindas, né? A rodocrosita é uma pedra rosa, né? Um rosa meio com preto, linda. Depois eu vou mostrar ela, né? Que eu tenho aqui quando eu estiver falando dela. Adoro a rodocrosita. Eu diria que ela trabalha um amor aterrado, né? Então é um rosa ali do coração, mas traz uma energia do chakra básico também ali do preto. E a amazonita, que é uma pedra verde maravilhosa, né? E as duas acabam trabalhando com o cardíaco, com o coração. Então, muitas vezes, a gente fica ali com o coração duro, coração preso. A Suzana falou, inclusive hoje eu coloquei lá também, gratidão. Pessoal, os comentários são muito bem-vindos, tá? Eu tenho que dar um jeito de conseguir interagir mais nos comentários e hoje eu vou responder todo mundo ali, mas é muito bem-vindo os comentários porque eu vejo que eu estou falando com alguém, né? Que eu estou mandando mensagem ali, gravando. Tem alguém do outro lado ouvindo, quando você comenta, aparece a fotinho, fica muito legal a gente ter essa interação. E de óleo essencial, eu vou indicar dois que são assim, a gente pode dizer que é o rei e a rainha dos óleos. Não são os óleos mais baratos, tá? Então, assim, para quem não tiver, tudo bem, de repente pode ter algum outro que pode se trabalhar, mas eu gostaria de falar deles, porque, primeiro, né, o indicado é a mirra. A mirra não está aqui comigo, depois eu mostro ela. A mirra trabalha muito as feridas com a mãe, a questão do feminino, né? Então, todas as mágoas e feridas de mãe tem muito a ver com a mirra. E o frankincense, esse aqui está comigo, que eu estava usando ele agora, o frankincense trabalha muito questões de pai. Então, para quem tiver, rodocrosita, amazonita, cristais, mirra e frankincense, óleo essencial. Aliás, aqui eu tenho uma mistura, né? Aqui eu fiz um rolãozinho, uma mistura que tem frankincense e mirra. Então é interessante o óleo essencial porque você pode trabalhar com ele vibracionalmente também. Se você conhecer alguém que tem, se a pessoa conseguir uma gotinha ali para você, você dilui e você vai estar trabalhando vibracionalmente com o óleo essencial. Pessoal, é isso. Então compartilhei aqui o solstício. Bom inverno aqui para a gente no hemisfério sul, bom verão para quem estiver no hemisfério norte, que vem a temporada canceriana. Depois eu estou preparando aqui, né? Estava aqui com as minhas anotações para preparar a live do Sol em Câncer em si, onde a gente vai falar os aspectos que o Sol vai fazer, né, enquanto ele estiver em Câncer. Então eu vou trazer esse conteúdo provavelmente gravado. Se você está aqui e não conhece ainda, vai lá para o Spotify. No Spotify, o que tem ali? Um podcast que eu mando todo dia de manhã, o Astral do Dia. Inclusive domingo eu mando também. Né? Amanhã eu vou gravar de manhãzinha, né? Eu acordo bem cedo, vou gravar o Astral do Dia de amanhã. E tem também no YouTube. Se você está aqui no Instagram, vai no YouTube. Eu estou querendo fazer uma coisa de colocar shorts também no YouTube. Eu estou querendo movimentar lá o YouTube e a rede vizinha chamada TT, né? TikTok ali. Eu não sei se falar aqui o pessoal vai me derrubar, mas eu preciso estar ali. Eu preciso colocar conteúdo ali. Então, se você está nessa rede também, me segue lá. Né? Depois eu vou compartilhar aqui nos stories. Eu tenho até medo de compartilhar nos stories e ser, né, barrado pelo Instagram. Né? Acho que eu vou colocar nos comentários do podcast que é melhor. Então é isso, vou ficando por aqui, um beijão, gratidão pessoal. A gente se vê amanhã, com certeza, no resumão da semana, para a gente poder conversar sobre a semana que está por vir, que tem bastante coisa acontecendo também. Né? Depois eu vou analisar direitinho e a gente conversa sobre o que virá para essa semana. Falou pessoal, tchau, tchau, até mais.